Olá, pessoal, sejam bem-vindos, boa tarde, para mais um encontro aqui com a Isa. Vou esperar mais uns minutinhos, eu estou um pouco atrasada, mas acho que vou esperar uns minutinhos para o pessoal chegar, tem gente aí chegando. Muito bem. Bom, o assunto de hoje, né, é um assunto extremamente interessante e eu acho que mesmo a gente falando disso, né, o tempo todo, de comer saudável, o que eu tenho que colocar como eu tenho que construir minha refeição, quais são os grupos alimentares que eu tenho que colocar, né, nas minhas refeições e tal. Eu trouxe, na verdade, né, um assunto extremamente importante, interessante. Eu acho que a gente entendendo às vezes, né, a função e a participação de alguns alimentos, na verdade, alguns grupos alimentares no nosso dia a dia, como isso pode ajudar e contribuir a gente se manter saudável, né? E o que é se manter saudável? É estar ausente de doenças, né? E aí vem todas as doenças associadas ao padrão alimentar. Então a gente pode pensar desde da própria obesidade, problemas cardiovasculares, problemas inflamatórios de modo geral, intestinais, gastrointestinais, problemas articulares, problemas, inclusive do sistema nervoso central, né? A gente pode contribuir dependendo do padrão alimentar que a gente segue. E aí, às vezes, é interessante a gente saber, né, que existem alguns grupos alimentares que são extremamente poderosos e que precisam estar presente na nossa alimentação no dia a dia. Não adianta a gente saber e não comer ou pontualmente, eventualmente, né? Então, entender, né, que esses grupos, que esses alimentos, eles têm uma riqueza nutricional muito grande e é extremamente importante de a gente colocar no nosso dia a dia, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Isa, nutricionista funcional, especialista em atendimento de pessoas vegetarianas em transição para o vegetarianismo, veganismo, ou para quem quer uma orientação mais baseada em plantas, né, mais pensando num padrão alimentar mais natural, né? Eu uso muito fitoterapia, eu gosto de fitoterapia. Foi o assunto de um bate-papo dessa semana, onde eu falei das 10 plantas que a gente deve colocar na nossa alimentação, e quando eu falei dessas plantas, eu falei em ervas e especiarias, e aí no final dessas, né, eu queria juntar esses dois bate-papos, ervas e especiarias mais os alimentos, como a gente juntando esses dois grupos, né, a gente potencializa o resultado, né, bem, de uma forma muito importante. Mas vamos lá. O assunto de hoje que eu quero trazer para a gente conversar é: eu separei, né, 12 superalimentos queimadores de gordura ou que ajudam a gente a manter, né, um equilíbrio, né, no nosso organismo para a gente evitar, né, de desenvolver doenças, inclusive a obesidade, né? E, e a minha pergunta é: será que existe mesmo esses 12 alimentos tão poderosos, né? Imagina se realmente se só colocar esses alimentos na nosso dia a dia, se a gente tivesse esse resultado, seria incrível, né? Quem descobrir isso vai ser realmente uma pessoa bem, né, sortuda, porque é o que todo mundo está hoje buscando, alternativas que sejam simples, fáceis e milagrosas, mas simples e fácil eu acho que é possível, né? Só basta a gente incluir algumas coisas, mas milagrosa não, né? Tudo tem uma participação, a gente tem que colocar a coisa, a gente tem que fazer a nossa parte de retirar, de organizar, de manter um padrão, né, um estilo de vida mais saudável para esse equilíbrio acontecer. E aí vir a ter saúde, né? Ou seja, eliminar as doenças, todas as doenças relacionadas com o padrão alimentar não adequado, né? Então, e aí
né, foi até interessante quando eu trouxe esse assunto, né? Hoje eu trouxe esse assunto para essa semana, é, coincidentemente, batendo um papo com a minha filha. Ela chegou para mim, né? Ela também tem uma pegada assim, gosta bastante de comer coisas mais saudáveis e tal. E aí ela falou: Nossa, eu poderia viver o resto da minha vida comendo X alimentos, porque ela adora alguns grupos. Ela me fez essa pergunta: E você? Se você fosse viver o resto da sua vida só com alguns alimentos, quais seriam esses alimentos? E aí, coincidentemente, quando eu fui falar para ela, né? Muitos desses alimentos estão aqui nesse grupo que eu vou falar para vocês hoje, que eu acho que são extremamente importantes da gente ter, e que, independente, né, de ter esse efeito, né, esse efeito queimador de gordura, e a gente tem que entender por que eles ajudam a gente nesse processo de manter o equilíbrio, né? Eles são poderosos porque eles têm uma concentração nutricional muito importante, né? A composição deles é muito interessante. E aqui eu queria que vocês parassem, na verdade, e pensassem um pouco que todos esses alimentos que eu vou falar são de origem vegetal. E por que, não sei se vocês já se perguntaram isso, mas por que a maioria desses alimentos, a maioria não, 100% dos alimentos que são muito poderosos, que trazem benefícios muito importantes para a nossa saúde, são de origem vegetal. Porque as plantas, elas são incríveis, elas são extremamente equilibradas, né? Para elas poderem se desenvolver e perpetuar na natureza, elas desenvolvem muitas substâncias, né? Protetoras para elas que são muito benéficas para nós, né? Então a gente está falando de princípios bioativos presentes nas plantas que são poderosíssimos, né? E aí talvez basta a gente aproveitar isso da melhor forma para a gente ter esse equilíbrio e vir a ter saúde, né? Então vamos lá. Falando, então, vamos entrar nos grupos alimentares. Quais foram os alimentos que eu identifiquei como fundamentais e muito importantes a gente ter no nosso dia a dia? A maioria desses alimentos, né? Todos os alimentos, na verdade, a gente já tem um embasamento científico muito importante, mostrando, né, benefícios, sim, né, de melhoras de parâmetros bioquímicos, muitos estudos mostrando como quando se muda o padrão, incluindo esses alimentos, né, se tem benefícios a nível de saúde. O primeiro alimento que eu queria trazer para vocês é o brócolis, né? O brócolis é uma crucífera, vem da família das brássicas. Ele é um alimento, assim, vamos começar do começo, é um alimento extremamente hipocalórico, tem uma quantidade baixíssima de calorias, mas a densidade nutricional, a quantidade de nutrientes que esse alimento tem é incrível, né? A gente também, quando eu falo do brócolis, não necessariamente tem que ser o brócolis, mas a gente pode falar da família, né? Que inclui, por exemplo, a couve-flor, mostarda, rabanete, rúcula, né? Então, esse grupo das crucíferas, né, são extremamente poderosos. Então, do alimento número 1. Por que eles são importantes? Qual é o principal, né, princípio ativo presente, né, nesse grupo de alimentos? São os sulforafanos, são substâncias ricas em enxofre, né, que tem um efeito extremamente antioxidante e anti-inflamatório, né? Então a gente tem muitos estudos mostrando uma concentração maior de sulforafano e a proteção que isso gera, né, inclusive a nível de doenças como câncer, né? Então, a presença dessa substância, como isso protege contra o avanço, o desenvolvimento de doenças como câncer, por exemplo. Ela tem uma quantidade, esse grupo alimentar tem uma quantidade bem interessante de fibras solúveis, né? E aí, consequentemente, a gente tem uma melhora do nosso perfil lipídico, né? Então, isso também ajuda. E, consequentemente, a gente também tem uma melhora da nossa microbiota intestinal. Então, a gente melhora tudo isso.
e aí, consequentemente, a gente melhora, inclusive, a inflamação, diminui a inflamação sistêmica do nosso organismo, e a gente também melhora a resistência à insulina, e, consequentemente, a gente melhora nosso perfil, né, glicêmico. Então, a gente, né, isso é bem comprovado, que a gente consegue controlar melhor a glicemia, a gente mantém a glicemia mais constante por vários fatores, inclusive pela presença de fibras que o brócolis contém. Ele tem uma função muito importante, bactericida, né? Então, ele ajuda a gente a melhorar, né, todo esse controle bactericida, inclusive, né, a nível gástrico, né? Então a gente pode prevenir o aparecimento de H. pylori, por exemplo, que é um causador aí de problemas gástricos importantes. É um alimento extremamente rico em vitamina A, né? Então a vitamina A está muito presente nesse grupo. Então não só o brócolis, mas a couve, né? Que a gente fala muito de suco verde e tal. Então a vitamina A é extremamente antioxidante e ela tem, né, pela presença, né, desse carotenoide, de carotenoides, inclusive a luteína, a gente tem um efeito protetor, né, da parte ocular, né, prevenindo doenças, o avanço de doenças a nível oculares, né, como a catarata, por exemplo. Claro que com todo esse equilíbrio que uma porção de brócolis no nosso dia pode trazer, a gente diminui a inflamação no nosso organismo, né? Então, isso é muito importante. E aí, quando a gente está falando de diminuir a inflamação, a gente diminui dor. Então, quem está inflamado normalmente sente muita dor. Quando a gente diminui a inflamação, a gente melhora nas doenças articulares, né? Porque a gente está diminuindo a inflamação. Bom, enfim, né? Então, a gente consegue equilibrar muita coisa quando a gente coloca esse grupo alimentar ou esse alimento na nossa refeição, no nosso dia a dia. Quando eu falo de colocar esse alimento, eu estou falando do grupo, né? E a gente pode colocar ele de várias formas. Então, desde um pires de brócolis, couve-flor, né? Couve de Bruxelas, enfim, por dia, colocar folhas de couve também no nosso dia. Então, falando a nível nutricional, o que eu tenho ali? Eu tenho muito ferro, eu tenho muito cálcio, eu tenho magnésio, eu tenho, então, assim, o conjunto de tudo isso tem vitamina C, né, que é mais hidrossolúvel, enfim, a gente tem um conjunto de nutrientes que é extremamente rico e importante. Então, quando a gente olha para esse alimento, né, que parece de uma forma muito simples, mas ele é tão completo e tão, né, equilibrado que ele é incrível quando a gente coloca isso no nosso dia a dia. Combinado? Então, alimento número 1 é brócolis. Brócolis precisa fazer parte da alimentação diária. Bom, agora eu vou entrar no grupo de frutas, algumas frutas que eu acho que são fundamentais a gente incluir na nossa alimentação. Eu estou falando de frutas muito fáceis de encontrar, nada demais. Então, a primeira fruta, que será o alimento número 2, que eu estou falando do morango. O morango é considerado uma das frutas mais ricas e importantes que a gente tem. A densidade energética também é pequena, assim como o brócolis, tem poucas calorias, tem uma quantidade, e aí, mas a densidade nutricional é grande, é bem interessante. É considerada uma fruta rica em vitamina C, ela tem uma quantidade baixa de calorias, então tem uma quantidade interessante de vitamina A, também tem carotenoides, e aí, pela própria presença dessa composição de nutrientes, ela tem um efeito antioxidante, anti-inflamatório, cicatrizante, antimetabólico, porque ajuda a equilibrar e regularizar, inclusive, a glicemia, né? Melhora muita coisa. Tem um efeito neuroprotetor, tem um efeito antimicrobiano também, né? Por que tudo isso? Porque dentro, além das vitaminas e minerais que contém no morango, a gente tem alguns princípios bioativos presentes, como as antocianinas, como o ácido elágico, né? E esse ácido elágico, por exemplo, ele ajuda na produção de colágeno e elastina para a pele, por exemplo. A gente tem
várias substâncias presentes, né? E quando a gente fala do morango, eu não estou especificamente falando do morango, a gente pode falar de um modo geral do grupo das frutas vermelhas, das frutas pequenas vermelhas. Então entraria a mora, que é brasileira, que a gente encontra também. O açaí também tem uma quantidade bem interessante, né, de antocianinas, de polifenóis, que também tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante também. Claro que não falando daquele açaí, né, congelado, cheio de xarope, mas da fruta e a polpa, ou a polpa, né, sem tudo isso. E isso tem um efeito muito poderoso, né, de proteção celular, de prevenir o envelhecimento celular, né? Então, é bem interessante a gente colocar esse grupo alimentar ou esse alimento no nosso dia a dia. E aí, muitos de vocês talvez vão perguntar, mas é super difícil encontrar um orgânico, né? É difícil, mas os benefícios são tão maiores de ter esse alimento no nosso dia a dia que está valendo comer 100 gramas de morango todos os dias, mesmo se não for orgânico. Claro, se for orgânico, melhor, né? Que a gente tem mais, essa concentração de todos esses nutrientes é maior, né? Fora a não exposição, né, às substâncias xenobióticas dos agrotóxicos e tudo mais. Mas é importante, sim, a gente colocar esse alimento no nosso dia a dia. Alimento número 3, né? Alimento número 3, eu acho que tenho certeza que todo mundo começou a se alimentar na fase de bebê com esse alimento, que é mais uma fruta, que é a maçã. Né? A gente começa a nossa introdução alimentar na fase de bebê, a maçã é um alimento extremamente equilibrado e neutro, né? Em termos de composição, então de concentração de açúcar, quantidade de fibras, é extremamente equilibrado, né? Tem uma composição de nutrientes, né, de princípios ativos bem específicos, que está tanto na maçã quanto na pera, que elas são bem parecidas, assim. Então, a gente tem aí uma quantidade bem interessante de quercetina, por exemplo, que é um poderoso antioxidante, né? Tem um efeito de favorecer, de ajudar na proteção, né, contra alergias, ou rinites. Então, é também super indicado, né, nessa fase que a criança está num processo de amadurecimento gástrico, né? Então, com alimentos menos alergênicos, mais naturais, mais equilibrados, né? Tem o ácido málico também, que tem uma função, né, muito interessante de estimular nossa produção de saliva e, consequentemente, a nossa digestão é melhor. E aí, naturalmente, o detox do nosso organismo acontece de uma forma mais equilibrada, a nível hepático, por exemplo, né? Então, é bem legal esse ácido málico estar presente. A gente tem as epicatequinas, né, que tem um efeito vasodilatador, que também está presente em outras frutas, mas na maçã também. A gente tem o ácido clorogênico, né, que ajuda a melhorar, né, a nossa glicemia, diminui a inflamação e, consequentemente, melhora a nossa ajuda, né, no processo de melhorar a síndrome metabólica. A gente tem uma quantidade bem interessante de polifenóis presentes, assim, de modo geral, na maçã, que previne todos esses danos celulares, então tem um efeito antioxidante, que é bem interessante. E, consequentemente, também, né, assim, porque existe o ácido málico também presente, a gente tem um efeito anti-envelhecimento também. O edulcorante, o açúcar da maçã, que é o sorbitol, né, ele tem um efeito levemente laxativo, né, então é um tipo de edulcorante natural, né, que é interessante também. Então, basicamente, gente, basta comer uma maçã por dia para a gente ter saúde, né? Acho que a frase até já vive, assim, uma outra pessoa está sempre aparecendo por aí, que precisa comer uma maçã por dia para ter saúde, isso é verdade. Então, não se inventar, não para importar nenhuma fruta específica, nenhuma região, né? Então, maçã é de fácil acesso, não tem muita
muita desculpa, né, de não incluir esse alimento ou a pera, né, que elas têm uma composição bem próximas, bem parecidas no dia a dia. E aí vale fazer de qualquer jeito. A maçã pode ser ela crua, a gente pode usar ela em várias preparações, fazer sucos, né? Então a maçã ela tem o poder de adoçar de uma forma muito equilibrada, se deixa muito doce. Então, se a gente juntar o alimento do primeiro, olha só que interessante, vamos fazer um suco verde, então, só com 3 ingredientes. Pegar a couve, pegar um morango que tem vitamina C e colocar uma maçã. Gente, deve ficar muito legal. Sabe que essa receita eu não testei ainda, mas eu gosto de combinar uma vitamina C com uma fruta doce. E aí eu tenho um amargo, né, da folha, então equilibra todo esse suco e a gente coloca uma água, deve ficar incrível. Então vai aí uma dica para a gente, de uma forma fácil e gostosa, de colocar esses alimentos que são poderosíssimos na nossa alimentação do dia a dia. E aí, gente, começar o dia assim, nada mal, né? E aí, no final, quando a gente consegue contemplar, organizar para que tudo isso aconteça de uma forma tranquila no dia a dia, a consequência de todos esses efeitos, né, de todas essas plantas que eu estou falando, ajuda a gente a equilibrar nosso organismo, né? Esse é o segredo de a gente não ter oscilações de ganho de peso, quando a gente está saudável, quando a gente tem uma saudável, quando a gente tem um hábito saudável, a gente não quer voltar atrás, a gente não quer ficar comendo coisas que desequilibram e que dão desconfortos, né, nada disso. A gente pode até fazer isso, né? A gente pode até, hoje eu vou lá comer uma torta, mas putz, não dá, não cai muito bem. A gente pode fazer isso de vez em quando, mas a sensação, né, de estar muito bom. Vamos lá, continuando o próximo alimento, estou falando do quarto alimento, é o abacate, mais uma fruta com uma densidade calórica maior do que o morango, maior que a maçã, mas ela tem uma quantidade de açúcar menor, né? Então a resposta glicêmica do meu organismo, quando eu vou comer um abacate, ele é menor, né? Então isso é interessante, isso é importante também a gente ficar atento. Então o abacate ele é muito utilizado para a gente como estratégia, como um alimento estratégico, para sair de um jejum intermitente, por exemplo, porque se eu estou com uma hipoglicemia, porque eu passei algumas horas em jejum, eu preciso fazer uma refeição que não me dê uma resposta glicêmica muito rápida, né, nem muito alta. Então, o abacate entra aí como um alimento que me ajuda a melhorar tudo isso e ter essa resposta muito mais equilibrada. Bom, falando de nutrientes, o abacate é riquíssimo em várias vitaminas, minerais, vitamina C, E, K, vitamina A, ácido fólico, tem potássio, magnésio, né? Tem gorduras muito insaturada, que é uma gordura anti-inflamatória importante. Tem uma quantidade enorme de vitamina A, né? De carotenoides. E os carotenoides, eles são antioxidantes muito poderosos, né? E aí a gente tem sim, né, com essa composição de nutrientes, a gente consegue prevenir doenças ateroscleróticas, por exemplo, formação de placas, né, a nível de vasos sanguíneos, ajuda a prevenir, né, inclusive reduzir o colesterol LDL, que é o colesterol não tão bom, não é, né? A gente tem um efeito com essa composição de nutrientes de melhorar a cicatrização, então tem uma melhora da qualidade da pele, né? E aí a gente está falando, inclusive, de um efeito anti-envelhecimento, então é interessante também a gente incluir essa condição de uma resposta ser menor quando a gente consome o abacate, porque tem uma quantidade de gordura, não tem açúcar, né? Então, tudo isso contribui para que a minha resposta glicêmica ela aconteça de uma forma mais lenta. E esse fator, junto com o conjunto de nutrientes, me ajuda, sim, a perder peso ou não engordar, né? Então, esse é o segredo desses alimentos, quando eu penso em termos de como colocar isso, né? E por que eu tenho que colocar? Porque realmente tem aí um princípio envolvido muito importante, interessante. Sem falar que até pela própria composição, de ter um pouquinho mais de gordura e tudo mais, ele dá uma sensação de saciedade maior. Então, como uma porção de abacate, eu posso me sentir mais saciado por mais tempo. E aí eu acabo não tendo necessidade de ficar comendo de hora em hora,
porque tudo isso, essa vontade de ficar comendo, ou aquela fome, né, recorrente, está relacionado sim com o padrão, né, de alimentos que você está comendo. Um carboidrato muito simples, como uma coisa muito, né, farinha branca com alguma coisa açucarada junto, logo em seguida eu tenho vontade de comer de novo, e de novo, e de novo. E aí o abacate entra aí para te ajudar, certo? O abacate pode ser consumido na forma de vitaminas na parte doce, né? Então eu posso fazer desde um Muito bem. Desculpa, gente, tive um problema imprevisto aqui com a internet, mas acho que agora já resolveu. Bom, vamos lá. Então, eu estava falando do abacate, da importância da gente ter o abacate, né, no nosso dia a dia, de uma forma muito simples. Então, pode ser doce, pode ser salgado. Salgado a gente pode fazer desde o guacamole, o molho para salada, um acompanhamento num sanduíche, né, uma pasta, né? A gente pode brincar com o abacate dessas duas formas.
Quinto alimento, né? E aí eu vou entrar num grupo de alimentos, né, importantes, interessantes, que são, né, na verdade, o próximo alimento não chega a ser uma oleaginosa. Vou falar do amendoim, simples, barato, fácil. O amendoim, ele é uma leguminosa, né? É uma das leguminosas com mais teor de gordura, então a gente acaba usando ele muito mais na forma de oleaginosa. Então, por exemplo, é, quando a gente vai fazer uma comparação em termos de quantidade de aminoácidos, o amendoim ele é mais interessante do que uma oleaginosa, mas a oleaginosa também tem aminoácidos, tipo amêndoas, as castanhas, de modo geral, também tem, mas o amendoim, ele é um alimento, ele é uma leguminosa, então ele tem uma quantidade interessante de aminoácidos, né? É rico, mais rico em gorduras monoinsaturadas do que as outras leguminosas, e por isso a gente acaba usando o amendoim como um alimento mais gorduroso, né? Que meio que faz parte aí do grupo das oleaginosas, né? Mas ele tem uma quantidade nutricional muito interessante, ele é rico em complexo B, muito vitamina E, né? E aí isso torna ele extremamente antioxidante. Ele tem um ácido fólico, ferro, ele tem resveratrol também, que é interessante. Então, quando a gente pensa na composição desse alimento, do amendoim, e a gente vê que ele tem ferro, ele tem complexo B, ele tem quantidades interessantes também, né, de vitamina, de ácido fólico, que também faz parte do complexo B. A gente pode também utilizar o amendoim como prevenção de anemia, né? Que na verdade não são só esses nutrientes que a gente precisa, mas ele entra aí como uma forma de evitar que a gente, né, desenvolva anemia pela própria composição dele nutricional. E é um alimento barato, fácil de a gente colocar em nosso dia a dia. Pode fazer leite de amendoim, a gente pode comer a pasta de amendoim, a gente pode comer barrinhas com amendoim, a gente pode fazer farofinhas com amendoim, pode comer isso salgado, doce, uma preparação doce, colocar na granola, enfim. É um alimento rico e a gente acaba usando ele pouco. Eu vejo que não faz parte, né? A gente só tem que tomar cuidado com quantidades, né? Claro, porque por ser um alimento mais denso em termos calóricos, então ele tem um punhadinho dele, tem bastante caloria, a gente não precisa comer mais do que um punhado por dia, né? E esse é o problema das pessoas, é difícil comer pouco, né? Então a gente tem aí também como opção aí, quiser fazer uma paçoquinha, né? Uma sobremesa, uma coisa, um docinho aí, entraria aí o amendoim de uma forma muito legal, muito fácil. E aí até pela própria composição, né? Que ele tem essa quantidade interessante de gordura, tem fibra, ele ajuda a dar uma sensação de saciedade mais prolongada. Então, a gente pode usar, ele é tão versátil, porque ele tem muitos aminoácidos, ele tem uma densidade energética grande, então ele pode entrar aí como forma, como estratégia pré e pós-treino também, né? Mas lembrando de não ter açúcar, né, de adição, assim, claro, depende da prática esportiva, depende de muitas coisas para a gente poder sugerir, né? Mas no dia a dia o amendoim entraria muito bem aí como um alimento pré e pós-treino, mas não necessariamente com uma quantidade de açúcar importante. Isso ajuda no pós-treino, no pré-treino, porque ele tem uma oferta energética interessante junto com os aminoácidos importantes, e pós-treino também, né? Então a gente tem dentro dessa composição de magnésio, fósforo, aminoácidos, tudo isso ajuda na construção muscular, certo? Bom, quinto alimento, amendoim. Sexto alimento, dando continuidade nesse grupo, né, que é um grupo com uma densidade calórica um pouco maior, tem uma quantidade de gordura mais interessante. Eu vou falar da semente de abóbora, também é um alimento acessível, fácil de consumir, né, relativamente barato, assim, que a gente não precisa ficar comprando muitas coisas, né, assim como, claro que a gente tem oleaginosas ou sementes, né, que também tem outras características, mas a semente de abóbora ela é extremamente rica. Ela tem quantidades também de ácidos graxos monoinsaturados,
tem uma quantidade interessantíssima de fibras, também tem uma quantidade importante de vitamina A, que é um poderoso antioxidante, né? Os carotenoides são extremamente poderosos, tem ferro, magnésio, também tem aminoácidos, né? Inclusive o triptofano, que é um aminoácido precursor da serotonina, que é aquele hormônio que nos dá aquela sensação de prazer. Então, colocar alimentos mais ricos em triptofano no final da tarde, que vai nos trazer também uma certa tranquilidade, né? É interessante. Então, a dica aqui é, por exemplo, tirar a proteína animal à noite e colocar alimentos ricos em aminoácidos ou proteínas vegetais, que são ricas, a maioria delas contém uma quantidade interessante de triptofano. E sem falar, né, no complexo que vem junto com essa proteína, né, de fibras, vitaminas, minerais, a própria digestibilidade da proteína vegetal é muito melhor. Então, tudo isso é muito legal de a gente pensar na hora de montar uma rotina, um padrão alimentar interessante. É muito legal, falando a nível fitoterápico mesmo, a gente tem aí como estratégia de controlar, de melhorar, né, a presença de fungos, né, o óleo, né, o óleo de semente de abóbora tem um efeito antifúngico muito interessante, muito poderoso. Então, colocar, né, estou passando por um processo, existem presenças de fungos, né, principalmente as mulheres, tem candidíase de repetição. Claro que não é só colocar o óleo de semente de abóbora, mas diminuir outras coisas, né? Fungo aparece normalmente quando está desequilíbrio de microbiotas. Então, a gente tem que tirar o que desequilibra, então tirar açúcar, né, colocar alimentos que ajudam a equilibrar com fibras prebióticas. Então, tudo isso são estratégias nutricionais para a gente equilibrar. E o óleo de semente de abóbora tem esse efeito também muito legal. Como que eu posso consumir a semente de abóbora? Comprar ela sem a casca, aquela sementinha mais verdinha, e aí crua. E aí eu posso dar uma tostada e colocar em cima de uma salada, criar uma crocância numa sopa, alguma coisa assim. Posso fazer uma farofinha triturando isso no processador e fazer uma farofinha de semente de abóbora. Eu posso, por que não, colocar junto com amendoim, que pegar um amendoim e dar uma torrada com semente de abóbora, fica também legal. Então, eu já consigo enriquecer aí. Posso colocar semente de abóbora na minha granola, posso colocar por cima das minhas frutas, posso fazer barrinhas, posso fazer leite de semente de abóbora, é incrível. Então, posso fazer leite de amendoim, posso fazer leite de semente de abóbora, sempre deixando de molho, né, a semente, lavar ela, descartar essa água e bater. E aí eu coo tanto o leite de amendoim quanto semente de abóbora, porque me dá um resíduo. E esse resíduo do leite, gente, a gente não joga fora. Tem uma quantidade enorme, ainda tem alguns nutrientes, mas é fibra, né? E aí eu desidrato isso, uma dica que eu dou, que é uma estratégia que eu uso, eu desidrato esses resíduos de leite no forno e transformo tudo isso numa farinha. E aí toda vez que eu for fazer uma preparação, né, um pão, um bolo, um cookie, alguma coisa assim, eu uso essa farinha, uma parte dessa farinha, para enriquecer a minha preparação, certo? Muito bem, falei já de 6 alimentos, então vamos lá, falei das crucíferas, particularmente do brócolis, falei da maçã, falei do morango. Então, esses 3 alimentos juntos, eles podem compor um belo de um suco verde aí, que fica bem interessante. Aí eu falei do abacate. O abacate também entra aí como uma coisa bem interessante, um alimento bem interessante, pode compor uma salada, né? Ou pode ser uma preparação doce ou salgada, não importa. E aí eu entrei falei do abacate, foi o 4º alimento, 5º alimento, amendoim, 6º alimento, a semente de abóbora, e o 7º alimento, amêndoa. Falando então do grupo das oleaginosas, a amêndoa também é considerado um alimento interessante, muito equilibrado em termos de quantidades de fontes de cálcio e magnésio. Então, é legal a gente ter esse alimento, né, pontualmente, assim, eu digo, não todo dia, não precisa ser todo dia, mas ter ali 3 vezes por semana, porque ajuda a equilibrar tudo isso. Tem potássio, também tem vários aminoácidos importantes, assim como todas as oleaginosas, e é uma oleaginosa bem versátil, onde
posso fazer muita coisa. Então, deixa eu fazer o leite, usar para fazer granolas, para fazer farofas, né? Então, é uma forma fácil de a gente incluir e brincar. Muito bem, agora a gente vai partir para um outro grupo de alimentos, que eu selecionei duas bebidas, que na verdade uma tem um pouco a ver com a outra, que eu acho que são bem importantes. Hoje a gente tem se falado menos, né, do chá verde. O chá verde, gente, é tão estudado há tanto tempo, a gente tem tantas evidências científicas falando dos benefícios do chá verde, que vocês não acreditam. Ele é tão estudado, tá, exatamente porque ele dá resultado, né? E assim como a cúrcuma, como o açafrão da terra que eu falei no nosso outro bate-papo, que também é uma especiaria, né? Na verdade, uma planta extremamente sistêmica que ajuda a equilibrar muita coisa no nosso organismo. E o chá verde também é bem interessante. Então, o chá verde, ele tem uma quantidade bem interessante de compostos fenólicos, né? Tipo flavonoides, as catequinas, e tudo isso tem um efeito antioxidante poderoso, né? Ou seja, antimutagênico a nível celular. Então, tem muitos estudos evidenciando, né, o uso do chá verde como prevenção de câncer, por exemplo. Tem um efeito antidiabetogênico, ajuda a melhorar a resistência à insulina, porque ajuda a diminuir a inflamação. Então, isso é extremamente benéfico, né? Então, por exemplo, estou pré-diabético, por que não tomar chá verde? Né? Sempre criando estratégias para melhorar tudo isso. Então, não adianta só tomar chá verde se manter um padrão alimentar não equilibrado, porque os dois juntos e associar uma atividade física ajuda a equilibrar melhor a glicemia. Esse efeito anti-inflamatório dele é sistêmico, né? Não é específico em algum determinado ponto, né? Então, ele ajuda a melhorar muita coisa. Né? Ajuda a melhorar, né? Quando melhora tudo, melhora a disposição, diminui, ajuda a eliminar, né? Tem um efeito de eliminação via, né? Assim, tem um efeito meio diurético também, é bem interessante. Dentro dos seus compostos fenólicos, né, dentro dos princípios ativos presentes no chá verde, a gente tem também a cafeína, com catequina, cafeína, não, desculpa, gente. A gente tem a cafeína, tem as catequinas, tem os polifenóis, né? E exatamente por essa composição, a gente acaba tendo um aumento do nosso metabolismo, e isso ajuda, né, naturalmente o objetivo que muita gente busca, né, achando que só tomar chá verde resolve, mas não, que é o perda de peso. Então, não adianta tomar chá verde e manter um padrão alimentar errado, né? Esse é o ponto, porque ele dá um efeito muito interessante mesmo. E aí, por ser extremamente antioxidante, ele ajuda também a prevenir o envelhecimento celular, então também é interessante combinar o chá verde com outras receitas, então a gente pode fazer sucos à base de chá verde, então vamos lá, suco de couve com maçã e morango, em vez de usar água, usar o chá verde, e por que não colocar uma colherinha de café de cúrcuma longa, né, do açafrão da terra. Então, gente, são coisas, né, que as pessoas às vezes falam, nossa, o que eu vou fazer com esse grupo de alimentos? Combinar eles é incrível, comer eles separados também é incrível, né? Então, eu acho que são coisas fáceis, versáteis, que a gente consegue fazer isso de uma forma bem tranquila. E dando continuidade no próximo alimento, que é o nono alimento, na verdade é uma bebida, à base de chá também, que tem se falado muito, tem se visto muito nos mercados hoje, que é o kombucha. Kombucha é uma bebida fermentada, extremamente probiótica, porque contém ali, né, naquele processo de fermentação que aquela bebida sofreu, por leveduras e bactérias, né, normalmente presente num conjunto de leveduras e bactérias que a gente chama de SCOBY, né, que é a origem de tudo isso. A gente faz uma infusão, né, de chá verde ou chá preto, e a gente faz essa infusão e a gente coloca esse conjunto de bactérias e leveduras para fermentar.
E claro que para fermentar, para alimentar essas bactérias, a gente precisa colocar um carboidrato, que esse carboidrato vai, né, vai se transformar nessa bebida fermentada, que nessa bebida a gente vai ter uma quantidade interessante de elementos de bactérias boas, né, que a gente chama de probióticas, de bactérias probióticas importantes, interessantes, e a gente tem um efeito de equilibrar nossa microbiota intestinal, né? Normalmente tem um efeito regulador, eu acho que é bem importante, é uma forma bem natural, né, de a gente equilibrar a microbiota intestinal, e eu vejo que o intestino, para muita gente, é um problema, né? As pessoas não têm uma rotina de ir ao banheiro, né, de forma regular, né? Isso é muito presente. E eu posso falar para vocês, quando a gente muda um padrão, por exemplo, de colocar esse grupo de alimentos que eu estou falando para vocês e tirar os que inflamam, a consequência disso é equilibrar o intestino. A consequência disso é a gente ter uma microbiota, né, intestinal saudável, e a consequência disso é melhorar muita coisa, né? Então a gente diminui a inflamação, melhora a resistência à insulina, melhora a absorção, melhora, né, diminuindo a inflamação, a gente melhora um monte de vários processos, né? Então é extremamente importante. Então, tanto o chá verde quanto o kombucha, quando a gente consegue colocar isso no nosso dia a dia, a gente consegue, né, resultados bem interessantes, né, com pequenas estratégias aí. Bom, vamos para o 10º alimento. É outro alimento muito fácil, gente. A gente não só de incluir no nosso dia a dia, mas fácil de acessar. É um alimento que está aí todo dia. A gente vai no mercado, a gente olha para ele, mas a gente não dá bola, porque eu não vejo quase ninguém consumindo aveia. Aveia é um super cereal, um dos mais ricos que a gente tem, né? Quando a gente compara o perfil proteico de aminoácidos dos cereais, mesmo pegando cereais integrais, todos eles integrais, a aveia tem uma composição, uma quantidade muito interessante de aminoácidos. E, então, por exemplo, um leite de aveia é muito melhor que um leite de arroz, né? Que também é um cereal. Então, comparando tudo isso, né, falando a nível de perfil nutricional, de quantidade né, e tal, a gente pode fazer melhores escolhas. Então, para quem comer trigo, farinha de trigo, pão, a gente pode fazer coisas com aveia, que é super fácil e é barato, é um cereal super barato. Então, a gente pode fazer tudo, desde pão, bolo, biscoito, panqueca, tudo à base de aveia, nada, e não precisa colocar farinha. Né? Nada de ficar usando farinha de trigo. Aveia, naturalmente, é um cereal sem glúten, né? Para quem vem buscando um padrão alimentar com menos glúten, ou para quem precisa, né? Porque tem sensibilidade, sim, ao glúten. Eu sugiro, né? Sim, escolher, de repente, uma aveia sem glúten. Mas essas convencionais, elas são ok para quem não tem nenhum tipo de sensibilidade com o glúten. A composição dela é muito rica, tem uma quantidade enorme de vitaminas, minerais e fibra. O tipo de fibra que compõe a aveia é a beta-glucana. É uma fibra extremamente interessante, né? Ela ajuda a gente naturalmente, né, assim como todas as fibras dos vegetais, a melhorar a sensação de saciedade, equilibrar a microbiota intestinal. A gente, consequentemente, também tem uma melhora, né, do perfil lipídico quando a gente come uma alimentação com mais fibras, né, isso é interessante também. E, falando mais uma vez, é um dos cereais mais ricos que a gente tem em termos nutricionais. Muito bem, no final do nosso bate-papo, eu vou sugerir um cardápio para a gente fazer com todos esses alimentos que eu escolhi, com os 12 alimentos, e a gente vai criar aqui, porque eu não pensei nisso agora, mas me veio essa ideia aqui de fazer um cardápio com todos esses 12 alimentos que a gente está falando. Muito bem, o 11º alimento que eu escolhi é mais um cereal, sim, a quinoa. Eu adoro a quinoa, tem um sabor incrível se souber preparar, então é importante deixar de molho, é importante sim
para a gente diminuir as substâncias antinutricionais, tem muitos oxalatos, né, ácido fítico também, então a gente pode diminuir tudo isso para melhorar, né, a absorção de quê? O que tem a quinoa? Tem muito ferro, tem magnésio, cálcio, potássio, tem uma quantidade interessante, é um dos cereais mais ricos em aminoácido também, então junto com a aveia ali, ó, tá bem próximo. E quando a gente tira essa quantidade de substâncias que não são interessantes, a gente melhora a absorção de tudo isso que é bom, né? Que me interessa. E é um cereal extremamente de fácil digestibilidade, né? Então a gente não fica aquela sensação de quando a gente come alguma coisa que fica pesado. Então ela dá uma sensação de saciedade bem legal. Tem uma quantidade importante de fibras. E todo esse processo, né? Então, incluir esse alimento equilibra muita coisa, equilibra a microbiota, diminui a inflamação, melhora o perfil lipídico, né? Aumenta a saciedade, consequentemente a gente come menos, além de comer quantidades menores, a gente come com menos frequência. Enfim, a gente tem uma quantidade muito interessante de nutrientes que caracteriza a quinoa como um alimento antioxidante e anti-inflamatório muito legal, certo? E é isso aí, vamos para o 12º alimento. Então, eu escolhi o feijão branco. Feijão branco, gente, é uma leguminosa incrível, tem uma quantidade interessantíssima de fibra, que ajuda, inclusive, nesse processo de redução de colesterol, aumenta a saciedade, né, ajuda a equilibrar o intestino, diminui a inflamação de modo geral. O feijão branco, ele tem uma substância que é a faseolina, que ela ajuda, na verdade, ela contribui, né, para a gente diminuir a absorção de carboidratos, né, a nível intestinal. Então, a gente, consequentemente, acaba tendo uma absorção de carboidrato menor, né? Então, associando, por exemplo, o feijão branco na refeição, a gente tem uma resposta glicêmica menor também. E fora que o feijão é riquíssimo em cálcio, ferro, magnésio, potássio, e tudo isso, essa combinação de nutrientes é extremamente importante para a nossa saúde óssea, né? Sem falar no sabor, que é incrível, sem falar como ele é versátil, e sem falar também na digestibilidade, né? É uma leguminosa de fácil digestão. Eu ouço muita gente falar que eu não como feijão porque me dá gás, né? Enfim, eu fico assim, tenho sensações não tão boas e tal. É claro que a culpa não é só do feijão, tem pessoas que sim podem se sentir, né, sentir uma certa sensibilidade, mas claro que a técnica dietética, a forma de preparar o feijão é importante, então sempre deixar de molho qualquer leguminosa de 6, 8, 10 horas, dependendo, né, do tamanho da leguminosa. A gente tem que sempre lavar muito bem a leguminosa, descartar essa água e cozinhar. A gente pode melhorar a digestibilidade, né, da leguminosa, incluindo algumas ervas, por exemplo, assim como eu falei no outro bate-papo, eu sugeri algumas plantas interessantes que ajudam a digestão. Então, por exemplo, fazer um feijão com cominho, fazer um feijão com coentro em semente, por exemplo, né, melhora a digestão. Então, são dicas aí para a gente poder melhorar tudo isso. Bom, falei de 12 alimentos, e lá no começo do nosso bate-papo, né, eu falei para vocês que a minha filha, ela me colocou uma pergunta me perguntando, se eu fosse comer pro resto da minha vida, quais seriam os alimentos que eu levaria para o resto da minha vida, tipo, comer, né? E aí, né, eu já tinha mais ou menos pensado nesses alimentos, mas agora me veio e falei assim, nossa, olha só o que eu escolhi, né? Eu escolhi uns alimentos extremamente fáceis e versáteis da gente criar receitas para um dia, por exemplo, né? Então, vamos lá. Se a gente pensar nos primeiros alimentos que eu escolhi, que é couve, brócolis, couve-flor, as crucíferas, né? Então, eu posso fazer um suco verde de café da manhã colocando morango e maçã. Então, colocando uma vitamina C, maçã. Eu posso bater esse suco verde com kombucha, né? Tornar esse suco probiótico, né? Eu posso também bater com chá verde,
né? E eu posso deixar o kombucha para tomar num outro horário, num outro momento. Então, vamos lá, o que mais dá para eu fazer aqui? Eu consigo, por exemplo, no meu café da manhã, fazer uma panqueca de aveia e servir com uma pasta de amendoim, né? E eu posso também, um segundo lanche da tarde, eu posso fazer um abacate com sementes de abóboras tostadas e picadas, e fica uma delícia também. Aí, amêndoa, eu posso cozinhar um feijão branco, servindo com uma quinoa, né? Uma quinoa cozida, e eu posso colocar uma amêndoa picada por cima, ou essa amêndoa ela pode entrar junto com o meu abacate. Eu posso fazer uma farofa de semente de abóbora com amêndoa e colocar por cima de uma porção de abacate. Ou eu posso jogar uma semente por cima da minha quinoa com feijão branco, né? E tudo isso com muitas hortaliças cruas, vegetais crus e plantas cruas. Enfim, eu falei um cardápio para um dia, né? A gente pode fazer almoço e janta, enfim, pode transformar o feijão branco numa sopa, com quinoa, um creme de feijão branco com quinoa, enfim, dá para fazer bastante coisa aí com esses 12 alimentos. E essa foi a dica de hoje, né? De como ter esses alimentos que são ajuda a gente a equilibrar o nosso metabolismo, ajuda a gente a desinflamar, desinchar, ajuda a melhorar o nosso metabolismo, ajuda a dar mais energia, né? Então, quando a gente combina tudo isso, naturalmente a gente perde peso, naturalmente o nosso corpo ele funciona melhor, naturalmente a gente entra num equilíbrio sem sofrimento, sem restrições alimentares, sem precisar fazer grandes, né, malabarismos, criar muitas coisas simples resolvem muito. Mas, claro, gente, não adianta a gente criar um padrão, colocar esses 12 grupos e não tirar nada. Né? Então, a gente tem que tirar de novo aquele grupo dos alimentos inflamatórios. E quais são os alimentos inflamatórios? Os alimentos industrializados, né, ultraprocessados, as bebidas açucaradas, alimentos, né, cheios de gordura e de açúcar, proteínas de origem animal, muito leite, queijo, derivados de leite, né, isso inflama, desequilibra muito. Ter uma alimentação com muito pouca quantidade de fibra, com pouco nutriente. Então, buscar um padrão mais colorido, mais rico, né, de cores, e tudo isso ajuda a gente a equilibrar o nosso metabolismo, e a consequência disso é realmente emagrecer, perder peso e se equilibrar. Certo? Bom, para quem entrou agora, né, Rosália entrou agora, eu vou deixar a live salva para vocês poderem assistir mais tarde. Para quem não conseguiu entrar agora, não conseguiu ficar até o final, e eu vou disponibilizar para vocês. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer opinião, sugestão, só me escrever e mandar uma mensagem e a gente continua o nosso bate-papo. Combinado? Então, um super beijo para vocês, muito obrigada pela presença, e a gente se vê semana que vem. Semana que vem tem live na cozinha, combinado? Então, um super beijo para vocês e muito obrigada. Um beijo.